Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel, Carlos, Vivian, Martin. Tudo bem com vocês? Bom dia, Amanda. Como você está? Tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bacana. Bom, vou começar então pelo Carlos. Carlos, quem é você? Como que foi a sua trajetória? Conta um pouco para a gente sobre a sua história e também como que a SSM se juntou a esse mercado fotovoltaico. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Prazer, Carlos Bebiano, né? Para quem não conhece um pouco de mim, eu trabalho já nessa parte de estruturas desde 1998, né? As empresas onde eu trabalhei, prestei assessoria, trabalhava muito com a parte de telecom, torre de distribuição, né? Principalmente com a parte de projetos pesados, pontes, e outros itens mais, sabe? Grandes construções. E com o tempo, esse mercado, principalmente o telecom, onde atuava muito bem, né? Onde eu trabalhava, ele foi decrescendo um pouco. E em 2011, a partir de uma conversa com um amigo meu do Japão, ele falando sobre a energia solar lá, né? Aí teve um problema depois de Fukushima, que daí o solar despontou realmente no Japão, e eu me interessei sobre isso, sobre esse assunto. E comecei a estudar, né? Assim, poxa, tantas empresas grandes no mundo e no Brasil, poxa, a gente não tem uma empresa que seja realmente 100% nacional, né? Que trabalhe com as próprias estruturas de fixação nacional. E como criar isso? Se basear aonde? Aonde é a fonte dos melhores? Daí eu tenho que falar, né? Os alemães criaram lá maravilhosos produtos, e você começa a estudar, ver a resistência, ver o material, e a partir daí deu a ideia, falou assim, tem que ter uma empresa 100% nacional. Como eu já tinha essa questão interno minha, essa experiência com estruturas pesadas, né, e de segurança, eu falei assim, agora eu quero e tenho que ter a minha própria empresa. E eu comecei lá estudando 2011, 2012, para iniciar realmente em 2012, o final de 2012 para 2013, a gente começar com a empresa, pouco a pouco. Eu falo para todo mundo, o primeiro ano foram 3 sistemas vendidos, apenas 3 sistemas vendidos, né? E o Carlos é um pessoal do mercado, é um pessoal que acolhe muito, né? Não só os clientes, os amigos, parceiros, concorrentes. Por quê? É um prol, né? Eu falo para todo mundo, não somente a GD e a GC, a gente tem que ter todo esse cuidado no mercado, a gente ter essa união, né, de empresas, empresários, cuidando, trazendo o que é melhor, e principalmente quando você trabalha na parte elétrica, né? A gente fala muito questão da segurança. O Carlos é SSM isso. Surgiu em 2012, nós estamos no mercado hoje, né? Hoje nós temos a produção própria, a extrusão própria, então hoje nós estamos com 3 fábricas, uma em Curitiba, uma em Araucária, São José dos Pinhais, que é a nossa extrusora, então a gente tem crescido bastante no mercado, né? Então a gente veio vamos dizer assim, da telecom e passamos agora para o solar. Só que nós se dedicamos hoje 100% a solar, né? Energia solar fotovoltaica. E algumas coisas também de eólica que nós atendemos, que é a questão das escadas, alguns andaimes e outros itens que é necessário. Mas a empresa é basicamente 99% hoje fotovoltaica. Perfeito. E você, Daniel, pode contar para a gente um pouco mais sobre você, sua trajetória e também um pouquinho sobre a Tritec? Claro, bom dia a todos. Primeira vez participando, muito obrigado vocês, Vivian, Martin e Amanda, agora que eu conhecia também nos últimos dias, né? Como vocês já podem ouvir, eu também tenho um sotaque estrangeiro. Eu venho muito próximo onde Martin também nasceu, acho que alguns quilometrinhos, né? Da Suíça. Eu nasci lá perto da fronteira em fato, eu nasci na fronteira da Áustria com a Alemanha, tem um lago lá, chama-se Bodensee, Lago Constance, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 95, praticamente junto com o Plano Real, né? 94, Plano Real, né? Muita gente deve estar lembrando dessa época. Essa época veio pela Xerox, eu trabalhei muitos anos na Xerox, na Europa, lá chama-se Rank Xerox, aqui chama-se Xerox Corporation. Eu sou formado em engenharia aeronáutica, né? Desde civil, né? Que tem uma fábrica muito grande de aviões lá perto lá de Altenrhein, que fabricava aviões de caça, e o precedor do Learjet foi desenvolvido lá, né? Eu
aqui no Brasil, em 97, eu me formei na ESPM em Marketing, lá em São Paulo, na Vila Mariana. E depois eu fiz finanças na Getúlio Vargas e também uma pós em gestão de projetos PMI da Universidade Jorge Amado, aqui na Bahia, que era um pouquinho mais tranquilo que a ESPM e a Getúlio Vargas. Eu acho que travou um pouquinho. Acho que travou, Aldan. Vou quebrar um pouquinho o protocolo. Hoje o Martin e a Vivian eles estão como nossos participantes, então eu queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouco sobre a K2. Em 2014 eu recebi a tarefa de montar a Tritec, a Trijaz. Voltou agora, Daniel, pode continuar. Depois eu passo a bola para a K2. Perfeito. Não, a Tritec está aqui no Brasil desde 2014. A gente está na fase 5 agora. Fase 1 foi importação 100%. Fase 2 foi importação misturado com nacionalização. Fase 3 foi 100% de nacionalização. E agora nós estamos na fase de exportação. A gente está retransferindo a nossa tecnologia para a Europa, por causa de falta de material, não por causa do preço, porque o preço lá fora ainda é mais competitivo, né? Porque a gente tem muito tributo em cima das nossas estruturas, né? Nossa empresa, além de fabricante de estrutura há 35 anos, nós somos também EPCistas. A gente faz grandes projetos, a gente instala grandes projetos na Europa, inclusive na Alemanha, e nós somos clientes da K2 na Alemanha. Nós estamos no catálogo da K2 como Tritec, vocês podem conferir isso, né, Martin? Né? Nós somos grandes clientes da K2 lá fora, porque a gente sempre procura a melhor solução para o melhor telhado, o desejo do cliente, né? A gente não exige só que ele compra nosso material, né? A gente também compra, a gente é independente de terceiros. Então, nosso relacionamento K2 Tritec tem uma longa data de relacionamento lá fora. Aqui também eu conheci Martin desde que ele estava na Fronius, né? Visitei ele lá na fábrica 6 anos atrás. Então, parabéns vocês aí, o grande trabalho que vocês estão fazendo aqui no Brasil. Bacana. Obrigado. Quero passar a bola agora para a K2. Ladies first. Eu sou convidado, eu sou da casa de vocês, então eu tenho que me comportar. Vivian, ladies first. É meio estranho trocar os papéis, né? Mas eu sou a Vivian, eu sou formada em Engenharia Civil pela USP, aqui em São Paulo também. Eu fiz também um programa de dupla graduação com arquitetura. E depois disso eu comecei a trabalhar com o mercado imobiliário e aí lá por 2016, 2017, né, começou a crise mais ou menos no mercado imobiliário. E aí foi quando eu conheci o Martin, né, e aí eu entrei aí na K2 em 2018 e a partir de então a gente está tentando elevar cada vez mais o nível aí do mercado nacional e juntando forças aí para a gente conseguir tudo isso juntos, né? Martin? Parabéns. Sem Vivian ou Amanda, estou totalmente perdido. Em breve, que não me conhece, eu sou economista e todo mundo acha que eu sou engenheiro, mas eu não sou. Mas dos poucos economistas lá em 2008, começando na consultoria na energia solar e desde seguindo alguns países e também tecnologias, né? Painéis, inversores e por último, agora estruturas. Então, desde final de 2017, estou responsável para K2, para a América Latina e aqui no Brasil. Essa era para mim também uma nova etapa da minha vida. Quem me conhece da Fronius, fiz a Refusor, trouxe QCES para cá, né? Fiz alguns projetos já aqui no Brasil. Ainda vou fazer, né? Mas a K2 era a primeira estrutura metálica que me pegou e mudou minha visão do mercado. Então,
hoje temos um grande desafio, nós 3, 4, 5 aqui, né? Porque no Brasil a estrutura metálica ainda não chegou percebido como o papel que eles têm dentro da usina. Sempre estou falando, olha só, você está escolhendo os seus inversores, você está escolhendo perfeitamente um painel, só, né, seu painel cai do telhado, seu payback se zerar em 1 minuto. Né? E depois estamos aqui para segurar a indústria inteira. Né? Não vale a pena te vender um super mega painel que é um inversor que tem 20 anos e tem tudo, seus painéis caem do telhado. Então, esse é o nosso trabalho aqui, trazendo essas soluções. Sou super duper focado em cooperações. Eu acho que a gente pode fazer junto várias coisas e vamos fazer. Estou agora 8 anos no Brasil. Acho que não vai mudar tão rápido. Vou ficar, talvez para sempre vou ficar aqui. Também não, viu? É difícil para voltar, é difícil. Estou sempre bom para estar na Alemanha, mas é melhor de voltar para o Brasil. Vamos para assim. Bacana. Bom, a primeira pergunta eu vou direcionar então para o Carlos, puxando um pouco o gancho do que o Martin falou sobre segurança, né? Como que você enxerga a importância, né, de se adquirir sistemas de montagem de empresas que tenham essa procedência, né, para que não exista nenhum risco em relação à segurança nas instalações? Veja, Amanda, dando continuidade, o Martin está dizendo, isso é algo que ocorre muito, né? Isso é muito nosso, é muito do Brasil. Você vê que a importância que a estrutura, né, tem dentro de um sistema fotovoltaico. E às vezes, hoje nós tratamos isso, né? Você vê como as empresas tratam isso apenas como um componente, que não deixa de ser, porém, algo muito, mas muito mais importante, né? Que as estruturas. Eu digo hoje, o sistema fotovoltaico é uma Ferrari, é uma Mercedes, né? E as estruturas são as rodas, são os pneus. E às vezes o pessoal não dá importância nisso, simplesmente coloca um pneu usado ou coloca um pneu careca, né, para guiar essa super máquina. Então é isso que eu vejo. Hoje nós temos que comentando, né, nós temos criando vários procedimentos, porque a gente tem que lembrar sempre o mercado, quando você fabrica uma estrutura, ou você traz ela, ou você importa, você tem essa corresponsabilidade dentro do projeto, né? Então, quando você, independente se é o distribuidor ou o integrador, quando ele faz uma instalação dentro de uma residência, a estrutura, quando você tem ela de um procedimento, de um padrão, de uma garantia, onde são feitos os testes, os laudos, né, para criar essa estrutura, eu digo para todo mundo, quando você tem uma vistoria do CREA ou da própria concessionária, eles mesmos hoje já conseguem saber se a estrutura está correta, não está correta, não é mais como fazia-se antigamente, né? Hoje tem as estruturas no mercado, hoje são várias empresas do segmento, que você vê fabricantes de estruturas, que hoje tem essa capacidade técnica de trazer esse produto. Nós vamos falar da Tritec, K2, da SSM, então já tem empresas no mercado oferecendo um tipo de solução coerente para aquele sistema fotovoltaico. Então, antigamente você via muita coisa, mas muita coisa errada mesmo. Questão de tubo, meu amigo o José Serralheiro, meu amigo pedricista. Então, ocorria muito esse tipo de coisa, né? Vamos dizer assim, falando na linguagem brasileira, né? Esse jeitinho brasileiro, essas gambiarras. E hoje não. Hoje você olha que o mercado hoje estão com grandes empresas, grandes fornecedores que podem estar fornecendo tranquilamente essas soluções e com a qualidade das empresas, né? Principalmente com a experiência que ela já tem no mercado. Então, como nós falamos, é mais ou menos isso daí, mas é isso aí que eu estou falando, né? Então, esse nosso concorrente vai quebrar a gente, esse concorrente vai quebrar a gente, pô. É isso que nós estamos falando. Vai né? quebrar depois. Então, se eu te falar o que eu tenho aqui, dá vontade de chorar, né? Eu falo para todo mundo. E o que a gente tem comentado muito nisso no mercado é o quê? Isso vem evoluindo. São empresas grandes, empresas que vêm no mercado e nós estamos evoluindo. Não somente a questão do painel, não somente na questão dos inversores, mas também a questão da estrutura. No Brasil, com as empresas que estão aqui hoje representando, nós estamos muito bem servidos. Eu acredito o seguinte, que quando a gente criar esse padrão, as empresas começarem a dar o devido valor às estruturas, né?
eles vão entender que daqui 10, 12, 15 anos não terão problema se eles colocar qualquer tipo de estrutura em cima de um telhado. Envolve outros fatores, né? Principalmente a questão da segurança. Desculpa, pessoal, fala bastante mesmo, hein? É verdade, é verdade. Tem razão, né? Se vocês quiserem complementar também, Daniel, Vivian, Martin. É o seguinte, eu vou um pouquinho mais simples, né? Aqui no Nordeste, tem bastante vento nas praias, né? E o pessoal pratica kitesurf. Uhum. Kitesurf, aquela vela em cima da prancha. Né? Eu já fiz isso também. Então, 100 quilogramas eu tenho. Então, minha vela, para me levantar, ela precisa de 12 metros quadrados. Né? 12 metros quadrados são 6 painéis fotovoltaicos, né? Com vento de 25 km por hora. Então, imagina, você está com 6 painéis no seu telhado, num ângulo razoavelmente de 10 graus, né? 15 graus, que é um ângulo leve ainda, né? Pode ser 30, 45, né? Pode uma bola de ataque maior, né? É um vento de 25 quilômetros, vai levando essa instalação em 1 milésimo segundo, porque a estrutura não é... O telhado não é construído para ter sucção, né? Ele é concebido para ter pressão, né? Quando ele fica junto com o telhado, as normas brasileiras não prevê sucção, ele só prevê pressão. Então, mesmo você aplicando normas brasileiras, né, tipo se a 6123, né, que é sobre os ventos nas 5 regiões, você não atende 100% a norma, a segurança, porque ela só prevê pressão, não sucção. E eu tive maior discussão com o engenheiro lá na nossa fábrica, eu falei, não, mas a norma é essa. Eu falei, não, olha só. Aí eu falei novamente o exemplo por ele, olha só, 25 km por hora, 12 metros quadrados, quantos quilos ele vai? Aí ele começou a entender, falou, então eu deveria fechar esse triângulo, né? Esse spoiler, eu deveria fechar ele, né? Porque a norma não prevê isso. Por isso eu estou dizendo, a gente tem que trabalhar também com normas internacionais, como por exemplo, que a gente usa, a K2 tem com certeza, a Atleta também tem, a Tritec tem, a IEC 61215. Ela foi revisada recentemente, né? Nossas estruturas ainda são de 2005, teste feito em 2011. Mas já tem uma revisão, acho que de 2016 ou 2017, se não me engano. Não mudou o número, mas ainda é o mesmo. Então, a segurança começa ali. A gente tem que pensar logicamente, não só se balizar nas normas, né? Porque se tem um vento lá atrás do bode de ataque, é um avião decolando. Se você tem 50 módulos, é uma Boeing 747 que está decolando, entendeu? Então, se você explica isso para o seu cliente, seu integrador, seu distribuidor, os vendedores dos distribuidores, eles conseguem sensibilizar mais se você coloca simplesmente a norma, em números, né? Usem exemplos simples, kitesurf, windsurf, velejar, avião, entendeu? Aí o pessoal vai começar a entender que realmente tem alguma coisa a mais que a gente tem que tomar cuidado, né? Não só se basear na norma, porque a norma é para uma certa situação, mas se você tem um triângulo em cima do telhado, ela já não vale mais nada, entendeu? Mudou completamente a situação. Isso eu acho que é fundamental nesse tema segurança. Acho que só para complementar um pouco, dentro do que o Carlos falou, e é uma coisa que a gente, né, ouve muito e fala muito sobre isso aqui também no Photovoltaics, é que a estrutura ela representa muito pouco dentro do kit gerador, né? A gente sabe que a tendência é que talvez ela vai representar cada vez mais, porque o custo dos outros componentes vai diminuir, mas mesmo assim ela representa muito pouco, 7%, no máximo 10% dentro do kit, então não vale a pena você... Alguns até 2% só. Então, é muito pouco. Então, não vale a pena você abrir mão disso, né? De ter tudo isso, ter uma segurança maior, investir em um fabricante de confiança que faça esses testes, tenha essas certificações, né? Busque também inovar, porque não adianta também ser um fabricante que só
né, replica ou que não tem toda essa bagagem de engenharia por trás. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre preza aqui na K2. Então, até por isso, a gente sempre, né, tá tentando estar mais presente e colocar mais capacitação no mercado através dos webinars ou até mesmo através da Bessolar, no grupo de trabalho que provavelmente a gente vai criar aí quando voltar tudo ao normal depois da pandemia, para falar sobre normas, né? Mais especificamente, assim como o Daniel citou, não é a ABNT, ela existe, né? A gente usa a norma de cálculo estrutural comum, né? Força de vento em edificação, mas existe aí a demanda para ter uma norma específica e baseada nas normas internacionais realmente. Perfeito, tem mais uma coisa, a gente só está falando isoladamente da fixação do painel solar até o telhado. Do telhado, a estrutura do telhado, ninguém se responsabiliza, entendeu? Isso daí, exatamente. E muitas vezes a gente se recusa, eu já recusei N fornecimentos, manda uma foto para mim, esse telhado, eu falei, esquece. Faz primeiro a lição de casa. Investe no telhado junto com o seu sistema, porque você vai querer que ele fique lá 20 e poucos anos, né? Então, tem que fazer primeiro a lição de casa, né? E consertar o telhado, senão, no meio do caminho, vai dar problemas, né? Perfeito. Acho que a segunda pergunta é exatamente, né, sobre normas e eu queria saber a visão de vocês, o que vocês acham, né, já que vocês participam aí de associações, a quantas anda essa questão de criação de normas e regulamentações em estruturas fotovoltaicas, para que a gente possa nivelar o mercado fotovoltaico por cima. Daniel, se você quiser responder. Bom, em fato, tem muita gente que quer que ande e tem muita gente que não quer que ande, né? A verdade é essa, né? E você mexer com a ABNT é muito complexo. No meu trabalho anterior, a gente trabalhava com salas cofres de segurança para proteção de dados, né? E lá também sempre era uma briga eterna. Qual norma, como vai fazer? Tenta mudar uma norma, tenta inventar uma nova norma, criar uma nova norma. É muito complexo, né? Você trabalha com órgãos públicos, com um monte de interesses e contra-interesses. Então, eu acredito que não vai ser tão cedo possível de criar uma norma especificamente para o nosso ambiente. Pelo menos que no meu ponto de vista particular de Daniel Kuntz, entendeu? Agora, pode ser que realmente vocês tenham força com a Absolar, com a BGD, de emplacar uma coisa mais robusto, né? Mas depende também, né? Quem está atrás disso, né? É muito político também, né? Então, uma série de pequenos detalhes assim que tem que ser visto, bem analisados, né? Porque muito dinheiro também não é barato, né? Rola muito dinheiro também, é complicado, tem advogado, engenheiro, laudos, uma série de... Eu lembro que a gente estava fazendo uma revisão, vocês veem agora a revisão que teve no ano passado, né? Até agora, a 482, essas coisas todas, entendeu? Tudo extremamente complexo, entendeu? Perfeito. Acho que o Carlos pode complementar, concordo, né? Que tem feito um trabalho junto com a BGD sobre isso. Veja, dentro da BGD, né, junto com o presidente, o Carlos, o próprio evangelista, ele diz que tem que ser criado algo, né? Como o Daniel falou, infelizmente no Brasil é muito complexo. Por isso que eu falei, é muito mais rápido, né, muito mais proveitoso iniciar, né, como a gente comentou, uma cartilha, baseado, quais são as normas. Nós podemos citar melhorias no futuro, né, da própria 6123, como o Daniel comentou, tentar trazer algo de fora para melhorar, mas só que envolve, como falei, não é uma norma que seria só para solar. Eu acredito hoje nós precisamos ter uma norma para energia fotovoltaica em si, né? Hoje, então, acho que seria interessante esse estudo, só que hoje, infelizmente, é muito caro, como o Daniel falou. Eu acredito que nós já temos algo bom, que é o início, né? Que é onde a gente se baseia. Por exemplo, Daniel, eu vi que você falou de acrescentar a norma internacional. Eu acredito que seria bom mesmo trazer isso para o Brasil. Só que hoje, se você cair num telhado e você não estiver dentro da norma 6123, o seguro não te paga, tá? Processa por empresa que vender. O seguro ele vai pagar o acidente na casa, mas ele vai
cobrar de quem vendeu o kit, da empresa que fez a instalação, da concessionária que autorizou a instalar dentro da residência. Então, ela vai se basear em algo, né? Então, hoje, esse início, que eu sempre digo, né? Que as normas, ela tem como se basear, né? Opa, ocorreu um acidente, é ali que eu vou. O CREA do estado do Paraná, ele é bem ativo, né? Em questão, principalmente a segurança. Não acompanho os outros estados, né? Mas aqui no Paraná, o CREA ele é bem ativo. Então, o que eu comento muito com as pessoas nós já temos um início, né? Agora é dar continuidade. O que eu acredito como eu falei para vocês agora há pouco, né? Nós, como empresários, como empresas do Brasil, empresas que estão trabalhando para reforçar esse mercado, que nem vocês falaram, junto à Absolar e junto com a BGD, criar essa cartilha sim, né? Alertando quais são as estruturas, porque todas têm os pontos iguais, que são a segurança, que é a qualidade, resistência, testes, laudos. Então, tudo isso tem que vir à tona, né? Não é simplesmente eu falo, vou lá, comprei lá do chinês lá e estou distribuindo no Brasil e vai no meio do kit e ninguém viu nada. Não é assim que funciona mais, né? Hoje nós temos, principalmente, as normas justamente para isso, né? Para a gente se basear em algo, para a gente trabalhar, principalmente, a questão de segurança, tanto numa indústria, numa residência. Basicamente, eu comentei outro dia, né? Eu vi uma instalação onde simplesmente a parte da frente, né, do painel fotovoltaico do solo, a distância era 4 centímetros. 4 centímetros. Ou seja, você falou, não, 4 centímetros. Eu falei assim, mas por que 4 centímetros? Não, está na norma. Eu falei assim, não, a norma não diz isso. A norma está dizendo que é 50 centímetros. E ele acabou interpretando errado e colocou a instalação a 4 centímetros. E por acaso teve um vento, né, não era estrutura nossa, esse vento acabou arrancando os painéis, porque não tinha por onde sair o ar, né? Vocês sabem que é o efeito de arrasto, quando eu falou de avião, o ar entrou, não tinha por onde sair, e acabou levando a fileira inteira de painéis, 22, 23 painéis lá, e acabou. Sem dizer que a gente tem novidade no mercado, né? O pessoal está fazendo agora estrutura até de plástico. Então, olha, eu tô para ver coisas no Brasil, né? Tem coisas que só por Deus. Imagine cair um raio na usina fotovoltaica e pegar a parte de plástico da estrutura que é em plástico daí. Como nós vamos fazer? Será que vai queimar os painéis? Será que vai queimar, pessoal? Como ele vai aterrar a estrutura? Pessoal, é umas coisas assim que não estou falando mal, só estou falando que isso é básico meu, tá? Se o japonês não fez, o alemão não fez, o americano não fez, pô, vai lá, nós vamos fazer estrutura de plástico. Poxa, é brincadeira? Então, umas coisas que eu vejo assim que realmente tem que ter essa cartilha, tem que ter regulamentação, e não é para ontem, não é para hoje, é para ontem, né? E eu acho que isso é muito importante. Acho que a partir daí, das coisas que a gente tem visto no mercado, né, me preocupa muito a questão da segurança. Falo para todo mundo, envolve vidas, envolve pessoas, né? E às vezes as pessoas esperam acontecer algo pior, né? Algo pior, para daí a gente, agora vamos começar a fazer, agora vamos começar a dar valor. Outra coisa, a gente nem precisa ir tão longe de criar uma nova norma. Isso mesmo. Resta o instalador, né, ler o manual de instalação do painel solar. Quem fez isso? Eu garanto de 100, leu. Ele lê assim, por cima onde vai aterrar, essas coisas básicas assim. Mas, por exemplo, tem muitos painéis que não devem ser instalados próximo da praia. Tem um limite de 1 quilômetro, 5 quilômetros, que ele pede a garantia imediatamente. Ninguém sabe disso, né? Onde deve fixar? Tem zonas de fixação, dependendo da região, depende do painel. Então, a Bíblia do instalador é o manual de instalação do fabricante, que é diferente de um para o outro, né, de painéis solares. Se ele já segue essa linha, ele já está uma linha certa. Não precisa de nem muita norma brasileira, IEC, nem nada, né? Ele segue dessa norma, ele já vai ter uma certa rigidez como ele deveria instalar esse painel. Ele tendo consciência disso, ele já está no caminho certo para comprar um produto certo. E ele já vai ter a gama de 20 fornecedores e vai reduzir para 3 ou 4 aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é isso que nós que temos rebatendo a qualidade do produto, né, o valor agregado, insistir de mandar o manual do fabricante e citar, olha só, aqui tem que ser isso, aqui tem que ser 15 centímetros, aqui não pode prender por baixo, aterramento não é no perfil, é no módulo, assim vai, entendeu? Então, isso daí,
a gente tem que usar coisas que já existem. O kitesurf existe, o manual de instalador do fabricante existe. Então, seguindo dessa linha, a gente vai encaixando o nosso cliente de comprar e instalar o produto correto. Essa aqui eu sempre faço isso aí, como linha, né, de foco. Só complementando também um pouco o que o Carlos falou, rapidinho, Martin. A gente, né, eu participo de uma reunião semanal, rigorosamente, aí com todo o time de pesquisa e desenvolvimento da K2 Global. E isso assim, é muito interessante, né? Além da gente participar aí de todo o desenvolvimento de produto, a gente discute muito essa parte de normas. E os nossos colegas da Califórnia, eles estão aí participando da escritura, né, de um documento, justamente no modelo da cartilha que o Carlos citou, só que abre um pouco espaço para interpretação ainda, sabe? Então, por exemplo, nesse documento que eles, enfim, estão elaborando, está dizendo que enquanto a estrutura não colocar em risco vidas, podem ser colocadas estruturas com um coeficiente de segurança menor. Então, por exemplo, uma grande usina isolada, existe um risco de uma má interpretação, sabe? Então, acho que quando a gente for realmente escrever isso, elaborar um documento como esse, tomar cuidado com esse tipo de interpretação. Então, determinar realmente limites, determinar modelos de teste, ou determinar que, por exemplo, todas as estruturas da K2, elas são dimensionadas com limite de escoamento. Vários dos fabricantes, quando você pergunta aqui no mercado nacional sobre uma testagem, uma certificação, algo assim, eles te dão o teste de limite de ruptura. Então, sabe, esse tipo de coisa que tem que ser muito bem determinado para haver realmente um nivelamento por igual e não um nivelamento por baixo, né? Então, acho que essa é um pouco a colocação, que é muito o que a gente está observando, né, de movimentos que estão havendo lá fora e que vão precisar ser replicados aqui de mais cedo ou mais tarde, né? Perfeito. Tá, Martin, você quer complementar algo? Sim, complementar. Eu estou totalmente com Daniel e Carlos, e Vivian, com certeza. Eu acho que criando uma norma no Brasil é muito longe. Eu participei várias normas de inversores solares, né? E hoje o inversor solar ainda nem tem uma NCM própria, né? Então, imagina. Eu acho que nosso caminho é exatamente de sensibilizar o instalador, né? Falando, cara, se essa painel cai, você pode fechar, vai preso. Vai preso, né? Vai preso. Se ele mata, vai preso. Isso é o caminho, é o único, né? Essa linguagem para todos nós é um problema, né? Se nossos amigos concessionários vendo muito aventureiros no mercado e painéis caindo, eles falam, tá vendo, né? Deixa solar conosco, né? Então, nossa próxima usina vai ser do Enel e do Celp e não sei o que vai instalar. Então, a gente precisa sensibilizar, né? Eu estou discutindo no nível internacional ponto, é a warranty que o instalador tá dando. São 6 meses, alguns ainda nem nisso, né? Então, na Alemanha, na Europa, tem 5 anos. Então, um cara que faz a fixação e sabe, em 5 anos eles vão em cima de mim, né? Direto, né? Eu tenho como empresa e como pessoa física, estou responsável que isso fica 5 anos. Uma diferença se faz uma instalação e eu tenho o sentimento depois de 6 meses, tanto faz, né? Aí eu vou um pouco mais forte e ver que esse vai sobreviver 6 meses. Então, nesse ponto, a gente pode entrar para, cara, se cai em 2 anos ainda, você vai ser preso, né? É o distribuidor que vendeu o kit também, né? Então, a gente tinha aqui no Brasil, anos, a gente só tinha preço, tá? Mas o preço é tão barato hoje. O painel, esse ano, caiu mais 20%. O painel lá fora, em dólares, custa mais nada, né? Então, para dessa discussão, né? Agora, você pode comprar uma usina e comprar qualidade.
entra. E a coisa mais importante, o painel, tanto faz quanto custa. Se cai, finito banana payback. Mas residencial, como a gente falou, né? O residencial cai normalmente numa coisa mais danificada, em pessoas, em carros, no vizinho, não sei o que, né? Então, essa sensibilização é uma coisa que a gente precisamos focar em criar, né? Estamos bem longe, né, do cliente final, infelizmente, a gente precisa, então, falar todo dia para o instalador, para o distribuidor, por favor, né? Segue uma norma, sensibiliza nesse ponto, que é importante para nós, né? Só quero adicionar isso, porque as normas a gente está fazendo, mas leva tempo depois, quem vai controlar isso, né? Então, vamos pensar, vamos educar os instaladores, né? E a norma só vai da sua estrutura que você normatizou para o telhado que foi normatizado, mas que normatizou que os dois se casam? Entendeu? Esse é outro problema, né? O teste tem que ser feito individualmente em cada telhado, teoricamente, se presta ou não presta, teoricamente. Porque você tem um componente testado, né, que é nossa estrutura de alumínio que vai para uma hanga bolts, um gancho, daí vem tem os parafusinhos ou não, e o telhado também tem um NBR, né? Agora, quem disse que os dois juntos aguentam? O engenheiro. Tem que ser um cálculo lá, naquele local, fazer teste, tudo. Teoricamente, né? Teoricamente, seria um teste por instalação. Um cálculo por instalação, teoricamente, né? Essa é a função do engenheiro que aprova, né? Que dá RT para instalação. Exatamente. O que eu estava comentando, né? Tem que você fazer um laudo estrutural, se o telhado aguenta, se a própria estrutura, né? Se a própria estrutura existente no local, paredes vai aguentar, né? Então, eu acredito que isso é muito bom, né? E a gente conversando sobre isso, mostrar para as pessoas que aquele custo que ele está gastando com o engenheiro, né? Não é um custo que ele está encarecendo o projeto, é algo que é a própria segurança para ele. Já vimos acidentes ocorrendo no passado, supermercado cair, outras empresas, telhados virem abaixo, né? Justamente por simplesmente não ter um laudo estrutural. E quando você faz um laudo estrutural, né? Vamos dizer assim, o engenheiro civil faça, ou engenheiro calculista, então a gente vai ter essa segurança de trabalhar, e até mesmo para ele, para o próprio futuro, quando ele for fazer o seguro dele, ele, olha, eu fiz toda a minha parte, desde a questão da segurança do laudo estrutural, se aguentava ou não, desde de onde eu comprei meus produtos, desde a certificação das minhas estruturas, desde a certificação do painel, inversor, qualidade, a empresa idônea que fez a instalação, o distribuidor que me vendeu o kit. Então, acho assim que se a gente abrir os olhos, principalmente, que são outras empresas também, né? Não só residências, mas outras empresas também que colocam a parte solar em cima dos seus telhados, abrir essa consciência, né? Que é um custo que tem que ser feito, né? Eu acho muito importante, acho que isso é algo que tem que trazer. E antes de fazer uma instalação, é possível, né? Vamos fazer um laudo estrutural, pessoal. É muito importante mesmo, até para o seu futuro, para a sua segurança também. Eu vou repetir. O manual de instalação do fabricante não está sendo usado, nunca. Uhum. Porque, às vezes, eu peço até para meus clientes de me analisar, ele fala, não, mas o fabricante falou que não tem. Ou tem em inglês, ou tem em chinês, entendeu? Então, é uma coisa importante de você exigir, né? Para a instalação, 10, 12 folhas, não é nada demais. Mas ali tem coisa, até, eu digo assim, até assustador. Fala, rapaz, aqui no Brasil tem 70% das instalações não tem garantia. Já perderam já logo de cara. Né? Agora imagina a estrutura que ele vai usar. Aí ele pede de vez. Né? Então, tem que jogar medo. Desculpa falar, tem que jogar medo. Vai preso, vai perder garantia. Não tem jeito. Como os outros também estão jogando duro com preço, com produto de terceira categoria, aquela gambiarra, a gente tem que jogar no mesmo lá e outro lado, entendeu? Não tem jeito. A realidade é essa. Nossa realidade é essa aqui. O medo sensibiliza, né? Exatamente isso. E essa sensibilização é nosso papel, né? Terapia de choque. É verdade. É o nosso papel sensibilizar, né? Os integradores. Você já me conhece, eu sou meio radical.
os distribuidores também, que muitas vezes são nossos clientes diretos, né? Então, esse é o papel de nós como empresa, já que ainda anda a passos curtos, né? Essa questão da norma. Então, vamos continuar aí falando sobre a segurança. Tem agora distribuidores de grande porte, não diga assim, número 1, usando porca autotravante com aquela arruela de nylon lá dentro. Pelo amor de Deus, né? É plástico aqui no Brasil, com UVs, com calor, ele derrete ou ele some em menos que um ano. Como vai ficar 6, 7 anos ali em cima? M8 ainda, não é nem M10. Não vou falar nome, mas eles estão usando direto isso daí, porque é mais barato. 15 centavos, mas como ele vende milhões e milhões de peças mês, faz uma diferença, né? Não está errado isso daí, entendeu? Coisas básicas, a gente não usa em calor, em exposição ao sol, esse tipo de produto. É básico do básico, entendeu? É triste, mas são os maiores que estão puxando até. Não são os pequenos, não. São os maiores agora, entendeu? É um trabalho árduo, né? Mas é necessário a gente fazer. Partindo agora para... Por isso a gente está aqui, né? Se fosse fácil, ninguém emprega aqui na casa. E essa discussão que a gente sempre precisa pontuar em todas as lives, os webinars que a gente participar, é muito relevante mesmo. Partindo agora para a parte de digitalização, queria perguntar para a Vivian, né? Como que você acredita que as empresas de estrutura possam trazer ainda mais valor para os clientes através da digitalização? Eu acho que foi muito legal o episódio da semana passada, inclusive quem não participou, não pôde acompanhar, já está online no YouTube. A gente fez um episódio só sobre softwares para engenharia solar e foi um episódio incrível. Assim, acho que a mensagem que ficou justamente foi que a pessoa que está por trás do software, né? Quem realmente coloca os parâmetros e quem opera o software ali no dia a dia precisa ser uma pessoa capacitada. Então, a digitalização, ela existe, ela é extremamente necessária. A gente, né, a K2 tem uma ferramenta digital aí para cálculo estrutural, mas ela só funciona se o profissional que está por trás da tela do computador sabe o que ele está colocando, sabe os parâmetros que ele está colocando, fez a visita técnica, viu que o telhado aguenta. Então, tudo isso, né, toda essa parte de digitalização, os softwares hoje no mercado são extremamente sofisticados, tem modelos matemáticos aí infinitos, mas só funcionam se realmente o profissional que está operando tudo isso seja um profissional capacitado. Então, falando um pouco de toda essa parte aí de digitalização como um todo, eu acho extremamente importante, justamente até para o nosso caso, né, mas ponderando isso, né, que o profissional seja um profissional capacitado. Mas as ferramentas digitais, com certeza, elas estão aí, a ferramenta da K2 e de vários outros players são gratuitas e cada vez mais a gente vê que essas ferramentas podem ser interconectadas entre si. Então, eu acho isso, né, um passo aí, olhando já para o futuro, né? A gente, de repente, não sabe como que vai ser o dia de amanhã, então toda essa parte aí digital é extremamente importante para o cálculo de qualquer um dos componentes do kit, né, do gerador. Perfeito. Daniel, Carlos, vocês querem complementar algo nesse sentido? Nós também temos um software, chamamos de Tree Design, né, de cálculo, né? A gente, no início, em 2014, a gente começou com ele, como a gente fez adaptações tropicalizando o nosso produto, de alguma forma, porque nossos produtos são testados por Snow Load, Pascal 5400, significa com neve. E nós não temos neve aqui. Aí a gente fez uma nova linha de 2400, Pascal, que é absolutamente suficiente, porque a diferença é o metro de neve em cima do painel solar, né? Por metro quadrado, tá um metro cúbico de 1 tonelada praticamente com chuva, né? Então, nós adaptamos o software. Estamos finalizando, mas é difícil também, como você falou, né? Como eu venho mais na área de informática, né? Tem um jargão, né? Sheet in, sheet out, né? Porque você alimenta o computador
ele vai trabalhar e vai voltar, né? Então, se você alimenta errado o sistema, vai voltar uma resposta errada. Então, nós temos essa dificuldade realmente, né? O sistema é muito similar de vocês, eu sei que vocês não é LevaSoft, vocês fizeram um software próprio, não sei da LevaSoft, que outros estão usando o Slack e tal. Mas existe também uma manutenção constante, né? E essa aqui são nossas dificuldades. A gente tem o software, para quem quiser, não é gratuito, também posso dizer, não funciona no iPhone, mas realmente é para mais aquela empresa que é mais qualidade, que tem mais engenharia, que compra um produto de qualidade, aí é perfeito. Agora, se você vai no arroz e feijão, sinto muito, aí não funciona. Só para calcular quantas placas, quantas peças precisa, aí você faz uma planilha Excel, né? Só para complementar, 2019, 2018 foi para SPI e para Intersolar nos Estados Unidos. Lá tem salas inteiras só de software. E nenhuma estava considerando estrutura metálica e uma relatório estática, né? Estavam uns 300 empresas de software, mas só sempre painel, inversor, painel, sombreamento. Sol. É incrível. Não tem. Eu falei com o dono da LevaSoft, eu tive com ele ano passado, em dia 10 ou 12 de novembro. Ele me contou, porque a K2 queria montar esse sistema digital com ele também, usando a plataforma. Mas depois tinha algumas dificuldades, algumas peculiaridades, aí vocês resolveram, acho que, fazer uma própria, né? Mas é muito difícil, porque é complexo, porque você dá uma garantia, né, de estática no cálculo, é uma responsabilidade absoluta. Para ter uma ideia, a Tritec, quando você usa o Tridesign, ela aumenta a garantia do produto. Ela aumenta de 5 anos a garantia do produto, né, lá fora. Agora, você tem que registrar na matriz, né, e na matriz, diga assim, na LevaSoft, você paga um FII para esse registro, né, ele vai ser guardado lá. E quando tem algum problema, eles têm uma questão jurídica que é assegurado, né? Assim funciona. Esse software nosso não é gratuito. E a gente nem consegue, uma elevação impossível, a gente não consegue que ele fique de forma gratuita, porque todo projeto que foi calculado é registrado, né? A própria segurança da empresa de software e do instalador e da Tritec, no caso, né? Então, é uma questão se pensar. Eu queria ter um software, né? Eu queria ter um software também, mas para os clientes de boa qualidade, né? Daniel, só fala um pouquinho sobre como acessar esse software, se já está disponível, foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui. Perfeito. No Brasil, a gente já dá suporte, né? Mas se a pessoa quer, a gente tem a web, funciona em cima de web. Nós temos vários níveis, tem um nível de estudante para fazer, tipo assim, as empresas distribuidoras que fazem cursos, né? Nós temos a versão light e a versão cheia. Nós temos essa aqui. Cadastrado, tem um FII anual que paga. Agora, aqui no Brasil, neste momento, a gente não dá suporte, mas eu consigo uma versão demonstrativa, 2, 3 meses, ou uma versão para pesquisar. Ela é uma plataforma universal que muitas empresas usam, né? Muitas marcas. A Aerocompacto usa, a Schleta usa, a Tritec usa. Então, são aqueles que eu conheço pessoalmente, né? A S-Flex. São empresas que não existem aqui no Brasil, né? A Schleta já teve aqui, mas... Qual é o nome do software, Daniel? Estão perguntando aqui qual o nome, como acessar, ou se você preferir, passa seu e-mail, fala seu e-mail que a pessoa pode entrar em contato. O nome do software nosso chama-se Tridesign, Digital Design, né? Uhum. O fabricante desse software é LevaSoft, fica na Áustria, né? Uhum. Depois vocês podem disponibilizar meu contato, tal, a gente pode mandar o contato, o e-mail para conseguir esse software, não tem problema nenhum. Tá bom, Para ter uma ideia, nosso software até tem check-out lá fora, né? Não aqui. Check-out, você faz o check-out e paga. Aí já vai lá na logística, já prepara o pallet,
já entrega no dia seguinte. Né? Ele é até mais que isso, ele envolve uma série de coisas. Então, mas a leva software sempre está dentro, né? Ela ganha em tudo um pouquinho, né? Você paga. Tipo assim, um PayPal, né? Você tem um FII, Mercado Livre, você tem um FII, entendeu? Entendeu? Aí vai ficar mais caro. Brincadeira, viu? Não, mas é um bom software, é excelente. Show de bola. Vivian, a gente tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode partir para a parte final? Não, podemos partir para a parte final. Só tem uma pergunta que eu acho que, bom, o Daniel pode responder melhor, mas só se puder ser breve, a mesma pessoa está perguntando aqui, o Sidney, se o software, o seu software tem opção para estrutura de solo. Do software da K2 não, porque como é um cálculo muito mais complexo, que envolve aí as características do solo, a determinação aí de vários fatores, não está embutido no software. O software é mais para uma coisa corriqueira, para rooftop. E o software de vocês, Daniel? A mesma coisa, rooftop. Tá. Isso aí mesmo. não tem. Você acaba utilizando para outros itens, né, para outros fins, solo, estacionamento, carport. É um estudo mais aprofundado, né? Envolve muito mais engenharia. Exatamente. Então, partindo para a parte final agora, a gente costuma fazer em todos os episódios algumas perguntas sobre o mercado fotovoltaico para os nossos participantes. E aí eu pediria que vocês respondessem de forma breve a visão de vocês, tá bom? Primeira pergunta é: quantos gigas de volume instalado vocês acreditam que a gente vai ter no Brasil em 2020 em energia solar? Esse ano. 2020, Isso, né? esse ano. Hoje está em quanto? Desculpa só perguntar. Acho que mudou, recentemente atingiu um patamar, né? 3, né? Atingiu 3 faz pouco tempo. 3 GB, né? Um mês atrás. Eu vou copiar a fala da Bárbara Rubin, que acho que também é perto do que a gente já tinha comentado a última vez. Acho que mais 2 GB, 1.5 GB até o final do ano é o que vai acontecer aí. Dobrar o que já foi feito esse ano, né? Tipo, se foi feito o ano 1 GB, né? Foi 2 que fechou, né? Mais 1, né? Eu diria vai para 4. Então, né? Porque eu acho que a curva esse ano não é assim. A curva, Eu vou junto com o Dan ali. Eu acho que eu vou com o Dan ali, que acho que 4 GB é um número bom ainda, pelo que tem ocorrido em todo o planeta, né? Ele dobrou no ano passado para esse, né? De 2 vai para 4, né? Perfeito. Eu espero que 99% nossos, né? A gente divide em 3, né? Que tal? Amei. Acho que boa. Dividiu em 3, ó. Martin, quer dar um palpite? O cartel. Então, meu palpite é bem Está gravado isso aí. Eu acho que o mercado um pouco mais lento, retomando que eu achei. Também estou vendo algumas dificuldades ainda, mas o mercado ainda existe, ainda tem, né, tem um papel internacional. Eu também acho que não vai decolar tão rápido, vai ser um crescimento mais pequeno, mais lento. Então, eu acho que se a gente tem ainda uns 6 meses em total para instalar, a gente deve ter mais 1 giga, talvez, né, on top, até agora, até o final do ano. Seria bom. Isso a gente precisa só para vacilar, existe isso? Só para vender todos os painéis que estão estocados no Brasil. Né? Só para vender importar novos painéis para o Brasil, acho que a gente precisa vender esse gigawatt que está no estoque das grandes distribuidoras hoje. Né? Isso acho que vai acontecer. Tem 1 giga em estoque aqui, Marcos, você sabe disso? A gente fez ontem, um cálculo, acho que perto de 1 giga está estocado hoje. Né? Com nossos top distribuidores, estão cheios. É mesmo. Tá cheio. Amanhã a gente vai conversar com o Márcio Takata, se vocês tiverem a curiosidade, ele vai passar ele deve saber.
aí das votações, então vai ser bem legal a gente saber tudo isso. Os números mais atualizados a gente vai saber amanhã. Amanhã é painel solar, então? Amanhã é a Greener, né? Amanhã Trazendo os Greener. números de importação do setor. A Greener. Número de Seria bom importação. fazer uma live sobre manual de instalação dos fabricantes de painéis solares. Que tal? Queria participar. Todo tema é Pois é. tema. Tem que começar a botar as lives conforme a gente quer dirigir. Verdade, verdade. Né? Bom, a segunda pergunta. Espera. A segunda pergunta é se vocês pudessem escrever uma resolução normativa ou uma lei para o mercado de geração fotovoltaica, o que vocês escreveriam? E aprovaria essa que está aí para aprovar agora essa lei, né? Sem emenda, sem cancelamento, sem nada, como ela está. Acho que ela 482? é ideal. Virou Não, 67. O projeto de lei, a PL, que está 2215, do Beto 2215, Pereira. isso. Acho que essa aqui seria interessante e não prejudica praticamente ninguém, nenhuma parte, né? Menos seus 80 concessionárias. E você, Carlos? Olha, eu acredito que o Beto Pereira, né, também o deputado Lafayette, para a gente equilibrar o mercado, né, porque é um marco da energia, né, que está sendo feito com o Lafayette, a PL dele também. Acho que são duas que nós temos visto aí, que tem andado, né, dentro da Câmara dos Deputados. Eu acho muito importante, eu acho que seria algo que estaria no papel, se tornaria lei e não teria esse problema de sempre ter esse ponto de interrogação. Pode, não pode, o que pode ser feito? Aí você cria até a própria ANEEL, né? Ela acaba gerando dúvidas para o mercado. Você gera uma dúvida, pergunta para a ANEEL, ela te devolve com duas dúvidas. Daí não resolve muito. Você faz uma pergunta com uma dúvida, ela te devolve com duas dúvidas. Então, não deixa margem para interpretação, né? Daí você não vai nem partir para o jurídico. Lei é lei, tem que ser respeitada. Acho que é por esse lado que a gente tem que ir. Outra coisa, tem que haver punição, não só alertas, desculpa, agora você realmente não deve fazer mais isso, por favor, não faz mais isso. Tem que ter punição financeira, monetária, né, nessa lei. Quando alguém não cumpre os prazos, em todas as partes, né, tem que ter mais fiscalização dos órgãos competentes, Ministério Público, por exemplo, estadual, né, que nós temos aqui na Bahia, um cliente nosso, ele tem 500 queixas contra a Coelba. 500 queixas contra a Coelba. Um único cliente nosso aqui. Entendeu? Um único. Eu sou presidente da Bahia Solar, uma associação regional, né? E nós praticamente somos um departamento jurídico para nossos associados, né? Porque compartilhamento jurídico, né? Cada um paga 80 e poucos reais mês, e ele tem direito a um escritório de advocacia que cuida toda a parte juridicamente, né? Então, claro, a gente tem outras coisas também. E o maior problema é que você manda para a ouvidoria, aí eles mandam uma carta, depois vai fazer uma reunião com a Coelba, depois vamos resolver semana que vem, aí resolve assim esporadicamente, aí depois começa tudo de novo, né? Porque não tem punição monetária, né? Então, acho que isso aqui também é muito importante, que se mexe alguma coisa, tem que incluir essa parte, né? Por exemplo, a proposta da 482, que a ofereceu lá, não teve nada disso, nenhuma punição. Então, é para pensar, por que não tem punição? E Vivian, Martin? Acho que uma lei, né, que regulamente tudo isso, né? Acho que quando a gente recebeu a Bárbara Rubim também na semana passada, quando a gente passa do administrativo para o legislativo, isso traz muita estabilidade, né, para o setor, então realmente precisa ter uma lei que considere tanto o lado dos integradores quanto o lado das distribuidoras de forma correta, né, de forma justa. Então,
acho que falta muito essa lei e a gente não pode, né, nesse episódio, deixar de falar que falta uma norma também para estruturas fotovoltaicas que nivele aí todo mundo para cima e que não aconteça mais das pessoas, dos integradores irem fazer a sua própria estrutura ou que comprem produtos de baixa qualidade. Perfeito. Com certeza. Só falta né? Só falta um. Então, a gente tem o ramo para estabilizar nosso net metering, a gente tem a estrutura, tá tudo bem. Só falta nosso próximo mercado, sistemas híbridos. Começamos em 2015 com ILDO, com tudo isso. E até agora, estamos todo ano, vai sair. Talvez esse ano. Mas bateria é um problema, né? Bateria é um problema, mas o Brasil é o país de baterias. O nome do bateria tem aqui. Baterias barateando, inversor híbrido barato, energia tá aumentando. Podemos quase desligar do concessionário, mas cadê a regulamentação? Eu sei da Victron como estão entrando com projetinhos de 3 kW só para fazer um híbridozinho. É muito trâmite, é muito difícil. É um absurdo, né? Tá. Essa eu quero também. Verdade. A terceira pergunta. Viu, Martin? Absurdo. Dá a impressão que a única bateria que funciona no Brasil é de escola de samba, né? E ela funciona verdade por mesmo. ano. Ela funciona 2 vezes por ano, né? Você vai para final do Isso mês, aí. né? Sei lá. Bom, a terceira pergunta, resumam para mim a percepção de vocês sobre o mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra. Segurança. Hoje eu vejo o mercado fotovoltaico indo para um lado mais seguro. Daniel? Menos e mais. Eram 3 palavras, desculpa, viu? Menos e mais. Tá liberado. Minusinho, menos e mais. Alemão pode juntar todas as palavras. Exatamente, por isso eu traduzi agora, Marcos, você reparou. Vivian, vai. Legal. Tá, ladies first. A última vez eu falei oportunidade, acho que dessa vez, para mudar um pouco, eu vou falar estabilidade. Acho que é isso que a gente precisa agora, nesse momento. E o mercado está crescendo, tem oportunidade para todo mundo, e vamos seguir em frente, né? Tá. Eu nunca vou mudar a minha palavra. Então, a gente iniciou, acho que em 12 anos solar, eu queria sair dessa indústria uns 200 mil vezes. Estou ainda aqui, sem cabelo. Só desde 3 anos, a gente está praticando internacional uma palavra é unstoppable. Né? Cada problema que entra, cada coisa que entra, agora tem um convite, nada pode parar o desenvolvimento de energia solar como energia mais barata, energia principal, né, renováveis do mundo. Unstoppable. Unstoppable. Em inglês, né? E por fim, o que vocês tomaram de café da manhã? Como se chama em português, então? Acho que não tem. Imparável, talvez. Né? Infreável, é verdade. E por fim, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? O bom e velho café com leite, né? Boa! Eu comi uma torrada com ovo mexido e suco verde. Eu comi um pão da máquina panificadora com Nutella de café. Nutella boa. Eu divido em 2, né? Eu acordo às 4:30 da manhã todo dia. Eu faço karatê, sou mestre de karatê. Eu dou aula de karatê e também tomo aula de karatê às 5 horas da manhã todo dia, das 5 às 6, para a gente ficar já bem prontinha lá para um dia bem duro. Eu como 2 bananas antes do treino e depois eu treino suco de maracujá com pão, aquele misto quente.
Uau! Muito Tá bom, dividido. todos os cafés. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um episódio muito bacana, super interessante, né? Principalmente por termos falado sobre a questão de segurança. Vocês estão bem-vindos para voltar sempre que quiserem, as portas estão abertas para vocês. Obrigada mesmo. Obrigado você, Obrigada, Amanda. gente. Obrigada. Obrigado, Muito Martin. obrigado, viu? Dan, um prazer ver você. Obrigado, Vivi, Carlos, Daniel. Martin. Até em breve. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom trabalho para vocês. Não, vocês também. Bom, onde sai daqui?